O Livro dos Médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas. Leiam o Livro dos Espíritos necessariamente antes de ler o Livro dos Médiuns. Capítulo 13, Psicografia. Nesse capítulo, Kardec trata da psicografia indireta, cestas e pranchetas, e da psicografia direta ou manual. A ciência espírita progrediu como todas as outras e mais rapidamente que as outras, porque apenas alguns anos nos separam dos meios primitivos e incompletos que chamávamos, trivialmente, de mesas falantes, e já podemos comunicar-nos com os espíritos tão fácil e rapidamente como os homens entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de demonstrar de maneira mais material a intervenção de uma potência oculta, deixando traços que podemos conservar, como os fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis como eram preparadas. Segundo dissemos, uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a qualquer objeto. Tomemos, em vez da mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, pouco importa a substância. Se agora enfiarmos um lápis através do fundo na cestinha e o firmarmos bem, com a ponta de fora e voltada para baixo, e a mantivermos em equilíbrio sobre a ponta, numa folha de papel, e pusermos os dedos na borda da cesta, ela se movimentará. Mas em vez de girar, ela conduzirá o lápis em diversos sentidos, riscando o papel com simples traços ou escrevendo. Se um espírito for evocado e quiser atender, poderá responder, não por pancadas, mas pela escrita. O movimento da cesta não é automático como o das mesas girantes, pois se torna inteligente. Como com o dispositivo acima, o lápis não volta para começar outra linha, quando chega ao final do papel, mas continua a escrever em círculo. A linha escrita forma, assim, uma espiral, que obriga a girar o papel nas mãos para a leitura. A escrita obtida dessa maneira nem sempre é muito legível, pois as palavras não ficam separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, podemos substituir o papel e lápis pela lousa e o lápis de pedra. Designaremos essa cestinha pelo nome de cesta-peão. A própria cesta é, às vezes, substituída por uma caixa de papelão, semelhante às caixinhas de pastilhas, sendo o lápis colocado em forma de eixo, como no brinquedo chamado rapa. Muitos outros dispositivos foram imaginados para atingir o mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste na adaptação à cesta de uma haste de madeira em posição inclinada, saindo 10 a 15 centímetros para fora da cesta, como o mastro de gurupés de um navio. Fazendo-se um furo na ponta dessa haste, ou bico, introduz-se nele um lápis bastante comprido para poder descansar na ponta do papel. O médium, pondo os dedos na borda da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve como no caso anterior, com a diferença de produzir uma escrita mais legível, separando as palavras em linhas paralelas como geralmente se escreve, porque o médium pode facilmente voltar o lápis no fim de cada linha. Dessa maneira, obtemos dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevêssemos à mão. A inteligência manifestante se revela muitas vezes por outros sinais inequívocos. Por exemplo, chegando o lápis ao final da página, volta espontaneamente, se quer se reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou em outra,
Procura com a ponta do lápis, como faríamos com o dedo, e a sublinha. Se o espírito quiser dirigir-se a um dos assistentes, a ponta do lápis se volta para ele. Para abreviar, frequentemente faz os sinais de sim e não para afirmar ou negar, como fazemos com a cabeça. Se quer demonstrar cólera ou impaciência, dá repetidas pancadas com o lápis, quase sempre quebrando-lhe a ponta. Algumas pessoas substituem a cesta por uma espécie de mesa em miniatura, feita especialmente de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 ou 6 de altura, e 3 pés, como um dos quais se adapta ao lápis. Os outros 2 são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim, para deslizarem facilmente sobre o papel. Outras se servem simplesmente de uma tabuinha de 15 a 20 centímetros quadrados, em forma triangular, oval ou retangular, tendo numa das bordas um furo oblíquo para se enfiar o papel, enfiar o lápis. Posta no papel, para escrever, ela fica apoiada em um dos lados. O lado que pousa no papel é às vezes guarnecido de 2 bolinhas rolantes para facilitar o movimento. Compreende-se, de resto, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O mais cômodo é o melhor. Com qualquer desses aparelhos, os operadores devem ser 2, não sendo necessários que ambos sejam médiums. Um deles serve apenas para ajudar o equilíbrio do aparelho e diminuir a fadiga do médium. A escrita assim obtida chamamos psicografia indireta, em contraste com a psicografia direta ou manual, feita pelo próprio médium. Para compreender esse sistema, é necessário saber como se verifica a operação. O espírito comunicante age sobre o médium. Este, assim influenciado, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo, pelo menos no comum dos casos, a menor consciência do que escreve. A mão age sobre a cesta e esta movimenta o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas apenas serve de instrumento a uma inteligência. A cesta nada mais é praticamente do que um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimindo o intermediário e pondo o lápis na mão, temos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, desde que o médium passe a escrever como se fizesse em condições normais. Dessa maneira, toda pessoa que escreve com a cesta, a prancheta ou outro instrumento também pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita à mão, que alguns chamam de escrita involuntária, é sem dúvida a mais simples, mais fácil e mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita comum, às dissertações mais extensas. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns. No começo dessas manifestações, quando ainda se tinham ideias precisas a respeito, muitas publicações foram feitas com indicações assim: comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa e etc. Compreende-se hoje a insuficiência dessas expressões e seu erro, sem considerar ainda o seu caráter pouco sério. Com efeito, como já dissemos, vimos as mesas, as pranchetas e as cestas não são instrumentos inteligentes, embora momentaneamente animados de uma vida factícia. Nada podem comunicar por si mesmas. Entender o contrário seria tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que um autor quisesse anotar sobre o título de sua obra que a escrevera com pena metálica ou pena de pato. Esses instrumentos, aliás, não são únicos nem exclusivos. Conhecemos alguém que, ao invés da cesta peão, usa um funil com um lápis no gargalo. Poderia, pois, haver comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas se dão por meio de pancadas, não de mesa, mas de uma cadeira ou de uma bengala,
teríamos cadeira e bengala falantes. Como se vê, o que importa conhecer não é o instrumento, mas a maneira de obtenção das comunicações. Se as obtemos pela escrita, seja qual for o suporte do lápis, trata-se de psicografia. Se são pelas pancadas, de tipologia. O espiritismo, tomando as proporções de uma ciência, necessita de uma linguagem específica.